Opa, tá, beleza. Então, eu queria começar agradecendo a Jaque, né, por ter feito esse convite para eu estar aqui hoje. E, inclusive, Jaque, se tiver algum problema no áudio, se tiver qualquer coisa, tu me avisa, porque eu não consigo ver a tela do Teams aqui, então eu não consigo ver o chat. Tranquilo, pode deixar. Ahn, tá, obrigada. Então, vou começar me apresentando. Eu sou Yasmin Saad, eu tenho 23 anos e eu trabalho como UX designer na Envisioning. Eu sou autodidata e gosto muito de pesquisa. E eu decidi colocar essa imagem da Coraline porque a Coraline é um livro, né, do Neil Gaiman. E foi a primeira vez que eu tive contato com a literatura do Neil Gaiman, foi lendo o livro da Coraline. E além de ela ter o cabelo azul, ela é muito curiosa, muito exploradora, é uma criança incrível no livro. Então, por isso que eu gosto de usar a imagem dela para me representar. E aí, antes de começar, eu coloquei algumas perguntas, porque eu gostaria de saber, né, como vocês se sentem em relação ao futuro. E aí vocês podem colocar o que vocês quiserem no chat, realmente a questão é uma pergunta bem aberta, se vocês se sentem animados, se vocês se sentem curiosos, se vocês se sentem com medo, porque eu quero ler tudo depois para entender como vocês se sentem. Então, vocês podem mandar no chat. A segunda pergunta que eu gostaria também que vocês respondessem o que vocês acham que é futurismo, tá? E aqui também é uma pergunta super aberta e vocês podem colocar o que vocês sentem em relação a isso. E por último, a terceira pergunta que eu gostaria de fazer é o que vocês acham que uma pessoa futurista faz, tá? Então, vão escrevendo essas perguntas que depois eu quero ler tudo para entender um pouco de vocês. E bem, né, vamos começar então com um assunto, mas antes de eu começar a falar sobre Futures Literacy, eu gostaria de falar então um pouco sobre futurismo, tá? A história do que é um futurismo. E o futurismo é um movimento artístico e literário, tá? Eu acho isso bem curioso, né, porque normalmente as pessoas acham que isso está muito atrelado à tecnologia em si, mas ele foi um movimento artístico e literário lá nos anos de 1900. E ele foi oficialmente, né, oficialmente publicado no Manifesto Futurista, num jornal francês pelo poeta italiano. Então, o futurismo ele descreve esse movimento artístico que revolucionou a arte italiana. E aí, os adeptos do movimento, eles rejeitam o moralismo e o passado, e todas as obras se baseavam fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX, tá? Então, o futurismo, ele descreve essa questão do movimento. Todas as pessoas que eram adeptas a esse movimento artístico e literário, eles eram totalmente contra a tradição, eles queriam que tivesse uma nova ordem, sabe? Realmente uma cultura que detesta as tradições passadas, que eles visam muito a questão do movimento da progressão humana cada vez mais. Então, as artes, né, as pinturas, os poemas, enfim, todas elas trazem muito essa sensação de velocidade, né? Esse quadro é do Umberto Boccioni, e ele traz justamente essa sensação de, tipo, pinceladas rápidas, de o tempo tá acabando, tá, sabe? O tempo é agitação, progresso, progresso, progresso. E até algumas músicas, né, futuristas, como On the Run, do Pink Floyd, do álbum Dark Side of the Moon. Eu queria até ter trazido essa música para mostrar para vocês, mas eu fiz alguns testes aqui e eu não consegui reproduzir. Mas ela traz essa sensação de máquina, essa sensação de movimento, essa sensação de algo crescente, de corrida, sabe? Opa, perdão. E também a poesia tem esse ritmo, né? A escrita, normalmente, é tudo muito breve, sabe? Tipo, que nem nesse exemplo que eu trouxe para vocês. É domingo, folga, acordo, ar puro. É coisas muito rápidas, é muito dinâmico, porque ele quer trazer essa sensação de progressão o tempo inteiro. Tá? Então, o futurismo é essa junção das ideias progressistas do futuro. E o apego do futurismo ao novo é muito grande, que chega a defender a destruição até de museus e cidades antigas, tá? E encara a guerra como uma forma de higienizar o mundo. Então, existiu, né, na Europa alguns grupos fascistas e nazistas, né? Os fascistas e nazistas, no caso, na Europa, eram muitos adeptos a esse pensamento futurista. E no Brasil, os integralistas, né? Que eles acreditavam nessa progressão humana o tempo inteiro. E não é à toa que a gente tem a nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso, que é justamente essa sensação de, tipo, os seres humanos podem melhorar cada vez mais e tal.
E aí também queria trazer um pouco sobre o afrofuturismo, que eu acho que é um movimento cultural muito importante, que o afrofuturismo, ele tem como base, ele é também esse movimento cultural, estético, político, que através de fotografia, moda, cinema, música, traz muito as pessoas negras como protagonistas das histórias. E o que eu acho muito interessante dessa questão do futurismo, do afrofuturismo, é que ele junta muito as visões de futuro, né? Ele traz muito essa sensação de tecnologia e coisas novas, e também traz a ancestralidade africana, né? Dos países da África e tal. E um dos exemplos que eu gostaria de trazer é o Pantera Negra, né? Que é um filme incrível, que ele traz justamente essa questão de, tipo, Wakanda é uma cidade extremamente tecnológica, tipo, medicina super avançada, eles utilizam realidade aumentada e as coisas são super futuristas. E aí, né, tem um carro que ele aparece do nada no meio da, dessa sala, dessa cientista, e junto disso eles também trazem muito essa indumentária, né, de algumas culturas, de algumas tribos que tem por lá, e inclusive a mulher que cuidou dessa parte da indumentária do filme, ela ganhou premiação, e ela realmente fez estudos, ela foi em vários lugares, conheceu várias tribos e várias culturas que tem lá na África, né, e colocou tudo no filme, que eu achei incrível. E eu acho importante isso, porque falar de afrofuturismo e a gente ter, não essa separação, mas a gente saber olhar para isso, porque eu trouxe esse tweet porque eu achei que ele fala muito sobre o que eu quero trazer aqui na palestra, sobre a questão de, tipo, conseguir pensar em vários futuros, que esse tweet basicamente fala, então, que um dos problemas é que a escravidão é ensinada como a história das pessoas negras e não como a história das pessoas brancas. Então, eu acho que é muito importante também a gente pensar, a gente ter esses movimentos afrofuturistas e a gente olhar para isso também, né, porque eles são importantes, e se eles existem é porque eles querem dizer alguma coisa, e se eles incomodam, é melhor ainda para a gente entender por que isso incomoda. Então, o futurismo não é algo que foi inventado ontem, tá? Eu sei que esse termo é uma coisa muito falada nos últimos anos, sei lá, nos últimos 5, 6 anos, é uma coisa que vem, é um assunto que vem, né, cada vez mais em ascensão, que as pessoas acham que futurismo é essa questão de tecnologia, e daí vem carros voadores e tal, mas não. Ele foi esse movimento literário, né? E aí eu trouxe um pequeno glossário e junto disso eu quero explicar um pouco sobre algumas áreas, né, que tipo destrinchou do pensamento futurista de progressão humana e de como entender as coisas. Então, a futurologia pessoas como a jornalista Lídia Zuin, por exemplo, a futurologia é literalmente tu estudar ficções científicas e estudar livros, filmes, tudo aquilo que pode ter sinais de futuro, tá? Pode ser da arte, enfim. Então, essas pessoas estudam alguns sinais. Então, por exemplo, essa jornalista Lídia Zuin que eu falei para vocês, ela é uma das jornalistas mais incríveis que tem no Brasil. Eu gosto muito do trabalho dela. Ela escreve livros sobre ficção científica. Ela escreve bastante na coluna do UOL, inclusive, o trabalho dela é muito bom. E ela faz isso, ela entende muito de ficção científica e várias empresas convidam ela para justamente entender quais são as ficções científicas que trazem pensamentos sobre o futuro da medicina, sobre o futuro da educação. Então, ela olha muito para isso e tenta traduzir para os dias de hoje. A pesquisa de tendência, existem empresas que fazem pesquisa de tendência como a WGSN e a Box 1824, que são empresas que, então, lidam com essa questão da pesquisa de tendência, e a pesquisa de tendência ela é muito mais sobre comportamento e sobre mercado, tá? Então, estudam a questão de geração, estudam a questão de, tipo, o que a geração Z do Brasil tá pedindo, sabe? Não só na questão de roupas, mas na questão de, tipo, movimento, sabe? Quais são os próximos ativistas, quais são as próximas tendências culturais que vão acontecer em algum lugar. Então, o que eu acho interessante da pesquisa de tendência é que não é uma pesquisa de tendência, tipo, o que a geração Z quer, porque a geração Z da Ásia, por exemplo, vai ser diferente da América, então é muito importante a gente, né, o futuro, as tendências que vão acontecer no Brasil vão ser totalmente diferentes do que vão acontecer no Canadá, então é muito importante a gente saber olhar localmente também. Então a pesquisa de tendência trata desses movimentos.
A arqueologia do futuro é algo que eu acho bem legal, que é quando, literalmente, a arquitetura e os itens, os objetos que foram fabricados e criados, desenvolvidos em certo período da história, eles falam muito sobre o que aconteceu naquele contexto, o que aconteceu naquela época, né? Então, a gente tem, por exemplo, as ferramentas antigas dos caçadores, né? A gente vê aquelas lanças e tal, então, tipo, a gente sabe que aquilo é daquele período. Então, as coisas que a gente tem hoje, né? Provavelmente a gente vai olhar para o smartphone no futuro e vai olhar, tipo, tá, aquilo quis dizer sobre o século 20, 21, perdão, o século 21, e como a tecnologia estava começando e tal. Então, a arqueologia traz essa questão dos objetos sendo sinais do que aconteceu no passado ou, né, o que pode acontecer no futuro. E Futures Literacy, então, é esse conceito de, né, dar conta para o presente para mudar o futuro, é essa questão da alfabetização de futuros, que é o que eu vou entrar agora para vocês, né, que é o título da palestra e é o que eu vim trazer para vocês, né, e... Então, Futures Literacy, tá? O Real Miller, essa pessoa que eu coloquei em cima, ele é o head de Futures Literacy da Unesco, tá? E ele escreveu esse livro, que é o Transforming the Future, Anticipation in the 21st Century. E é de graça, tá? Qualquer pessoa pode ir lá baixar no site da Unesco. Tem na Amazon também, se quiserem baixar para Kindle. E é um livro bem técnico, né? Para falar sobre antecipações e sinais de futuro. Mas a introdução dele é incrível, porque ele fala muito sobre o que é a essência do Futures Literacy, que Futures Literacy nada mais é do que a alfabetização em futuros, né? Então, antigamente, o termo alfabetização, ele era muito ligado a se referir à habilidade de ler e escrever, né? A gente sabe hoje que pessoas que são analfabetas são pessoas que não sabem ler e nem escrever. Mas esse termo, né, nos dias de hoje, ele começou a ser utilizado para várias outras coisas, como a alfabetização financeira ou a alfabetização digital, né? A alfabetização financeira, então, é quando a gente tem o conhecimento de como aplicar nosso dinheiro, de como cuidar, como usar cartão de crédito, né? Como, enfim, não gastar tanto quanto, né, a gente tem. E a alfabetização digital seria quando, né, a gente aprende a usar uma tecnologia nova, um telefone, nossos pais usando aplicativo de bancos, por exemplo. Então, seria basicamente isso, o que a alfabetização significa, né? E no caso da alfabetização de futuros, é quando a gente aprende a usar a imaginação humana, porque é muito importante a gente entender que o futuro, ele só pode ser imaginado. A gente não tem como prever. A gente tem como olhar para os sinais que existem hoje e tentar entender como isso pode impactar em A, B ou C, mas ele só pode ser imaginado. Tá? Então, a alfabetização de futuro se refere a essa capacidade que a gente tem de poder imaginar o futuro e entender por que ele é necessário em diferentes contextos, né? Então, a gente consegue até se tornar um pouco mais cientes do que a gente tem de medo, né? Até a questão empresarial, o que pode afetar a minha empresa no futuro, como é que a gente pode criar uma solução para caso alguma coisa aconteça. Então, é basicamente isso. E aí eu quis também trazer um pouco sobre essa questão da história o estudo da história ser que nem a história do futuro. E aí, né, a dúvida é, o que é a história e por que a gente estuda ela, basicamente? Então, a história é uma coleção, né, nada mais é do que uma coleção de fatos, e esses fatos são narrados por alguém. Então, é uma narrativa baseada em fatos e ela sempre tem um propósito, né? E o propósito da história é fazer com que a gente reflita, né, sobre o que aconteceu no passado. Então, normalmente, o que é passado pra gente nessa narrativa é que foi alguma coisa catastrófica, né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente estuda o que aconteceu para que a gente possa ver, ok, né? Isso não pode se repetir de jeito nenhum. Então, é por isso que, basicamente, a gente estuda a história, para a gente se tornar consciente de que alguma coisa que aconteceu no passado não pode acontecer de novo. E os estudos do futuro também se baseiam em narrativas, e essas narrativas, normalmente, elas são utópicas ou elas são distópicas, tá? As narrativas utópicas são aquelas narrativas que são tudo maravilhoso, né? É uma visão de mundo que tudo é perfeito, que não tem nada de defeito. E a gente consegue ver isso em séries como The Good Place, né? Que é uma série que é na Netflix, ou até no próprio filme Avatar, assim, que tudo é lindo e conexão com a natureza e, nossa, sabe? Não tem catástrofe nenhuma. E as distopias, né? Elas são
é totalmente o oposto, e elas são literalmente a distorção do mundo, né? Então é tudo sempre muito caótico, tem muito problema econômico, tem muito problema social, e a gente vê isso em algumas séries como The Handmaid's Tale ou o filme Mad Max, tá? Que são, tipo assim, o mundo tá totalmente caótico e é péssimo. Então, o estudo da história está relacionado com essas duas coisas, tá? Que é contar a história do passado com fatos e contar uma história com sinais do presente num provável futuro. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de como a ficção pode acabar inspirando a vida real, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos do Black Mirror. Eu não sei se alguém não conhece o Black Mirror, é uma série que ficou muito famosa nos últimos anos, mas para quem não conhece, é uma série de ficção científica que tenta trazer, né, eles tentam explorar o futuro onde a natureza humana e a tecnologia não se dão muito bem, tá? Então seria basicamente isso. Aí o primeiro case que eu quero trazer para vocês é desse primeiro episódio, tá? Esse primeiro episódio é da primeira temporada, e basicamente é esse cara, as pessoas, né, o mundo todo, todas as pessoas têm, tipo, como se fosse um olho biônico que consegue enxergar e voltar no tempo, como se tudo que a gente estivesse fazendo ficar gravado, né, no nosso olho. E aí depois, em determinado momento, tipo, ah, não, aconteceu tal coisa hoje que eu queria me lembrar, tipo, o que eu almocei ontem? Aí tu vai lá, senta no sofá, ou sei lá, em pé mesmo, e volta no teu olho para enxergar o que tu tinha feito no que tu almoçou ontem. Então, se tu quiser voltar na tua infância, né, enfim, fica tudo gravado, digamos assim. E aí, existe uma empresa que se chama Morrovision, e eles criaram, então, uma lente de contato que tem realidade aumentada. Então, a ideia deles é justamente exibir as informações, né, no nosso olho, digamos assim. Então, aqui é uma pessoa olhando para as constelações e tal. E tudo é para ser literalmente aparecer no olho, assim, sabe? Então, ao invés da gente ficar... Hoje a gente tem os smartwatch, por exemplo, tô nadando, ou eu tô correndo, ou aqui que nem a pessoa tá andando de bicicleta, ao invés de ela ter que ficar olhando pro relógio, tipo, aparece tudo direto no olho dela, quanto ela já perdeu de calorias, questão dos batimentos cardíacos, então... achei isso fantástico. Tem esse episódio também, que tem uma empresa que ela consegue pegar pessoas que são falecidas, elas treinam uma inteligência artificial com os pensamentos daquela pessoa, com as mensagens de texto, com a voz da pessoa, e recriam o humanoide dela, tá? Então, é bizarro, mas é basicamente isso. E aí, eu trouxe esse GIF para mostrar para vocês que em fevereiro do ano passado, teve essa empresa que criou essa experiência para essa mãe, porque ela perdeu a filha que tinha 7 anos por uma doença relacionada ao sangue. E aí eles recriaram a criança, tipo, pegaram a foto dela, digitalizaram ela, né? Fizeram o 3D. Aí até convidaram uma criança para fazer os gestos. E aí botaram um vestido que era da cor favorita dela, a bolsinha que ela gostava, até o ambiente que a mãe tá, né, ali, é um parque que ela levava sempre a filha. E daí eles literalmente, tipo, fizeram a filha voltar à vida, sabe? Então ela até se emociona, é bem interessante esse case. Então eles meio que trazem de volta a criança, né, nessa realidade virtual. Ela coloca o óculos, ela entra em contato, ela tá com luvas táticas, e daí ela consegue fazer carinho na criança. É bizarro, mas é bem interessante, assim. E aí, esse episódio é da última temporada do Black Mirror, eu achei bem legal, porque até várias pessoas criticaram essa última temporada, porque muitas das coisas que aconteceram na série, tipo, já tinham algumas coisas rolando na vida real. Inclusive isso, assim, nesse episódio, a Miley Cyrus, ela interpreta uma cantora, que é a Ashley O, e eles criam um bonequinho dela, que é esse robozinho, para as crianças terem em casa, daí, tipo, tu pode virar a melhor amiga dela, sabe? Então é como se a Siri, ou enfim, a Alexa, fossem um robozinho e tivessem a voz do nosso artista favorito, que no caso ali é a Ashley O, e tipo, ela pudesse cantar pra gente, ela nos dá dicas, ela tipo, sabe, nossa melhor amiga focando em casa. E vários artistas já fizeram isso, de tipo se digitalizarem, tá? E eu trouxe esse case recente que eu achei incrível, que é do ABBA, tá? Que o ABBA, né, depois de anos se aposentados e já idosos aí, eles se digitalizaram também. E eles, cara, assim, ó, eu acho isso incrível. Eles vão lançar um álbum novo, tá? Não sei se eu acho que no final do ano, início do ano que vem. E eles digitalizaram o corpo deles, o movimento deles. Eles literalmente gravaram eles dançando e tal. E eles vão fazer uma turnê
que vai ser só os hologramas deles no palco fazendo o torneio. Então, tipo, eles podem estar na plateia assistindo eles, sabe? Então, eles pegaram, digitalizaram eles, pegaram fotos de quando eles eram mais novos, deixaram eles mais novos nesses personagens, desses avatares, digamos assim, e eles vão apresentar o show cantando e dançando os personagens, sabe? Então, todo o palco, toda a ambientação dessa turnê vai ser tudo cheia de luz e tal, porque é justamente para, né, transformar hologramas ali no palco, deles dançando e cantando. Então, como, né, a ficção científica então pode acabar inspirando a vida real. Então, eu trouxe essa frase de colonizar o amanhã com as ideias do hoje. E o colonizar, a gente tem usado muito no meio futurista, né? Vários pesquisadores têm utilizado esse termo, até na questão de decolonizar, né? De tipo assim, a gente começar a pensar. Não pensar mais como os colonizadores, mas a gente começar a colonizar novas ideias. Então, antigamente. Imaginar o futuro, ele era incorporado, então, essa questão de adivinhação, de profecias e poesias, mas atualmente estudar o futuro, então, passou a fazer parte desses planejamentos até de empresas, sabe? De tipo, como as pessoas, os governos e as empresas, elas podem controlar minimamente o amanhã, sabe? Então, o intuito é realmente navegar pelas incertezas e a gente colonizar o amanhã com essas ideias do hoje, tá? E a alfabetização de futuros, então, ela é instigada pelas coisas que acontecem na nossa vida. E é um tipo de reflexão que pode ser causada por vários agentes, né, que acontecem na nossa vida mesmo. Por exemplo, quando a gente pensa em comprar uma casa, tá? A gente começa a imaginar como seriam os móveis, como seria a cor das paredes, como seria o chão, crianças brincando, cachorros, né? Enfim, família. E, consequentemente, depois a gente começar a pensar sobre isso, a gente começa planejamento, tá? Mas quanto vai custar? Como a gente vai fazer? Como a gente pode dar vida para essa imaginação? Então, tipo, literalmente, tudo que a gente faz no dia a dia, a gente acaba materializando de certa forma, sabe? Então, por isso que é importante a gente pensar no que a gente está fazendo, no que a gente está construindo agora e como isso pode impactar o futuro. Então, um exemplo que eu trouxe que eu achei bem legal, isso é uma notícia da semana passada, é que um laboratório de inteligência artificial canadense, eles desenvolveram essa ferramenta que simula alguns efeitos, efeitos de inundação, efeito de incêndio e efeito de nuvens poluentes, para a gente entender como a crise climática pode afetar a minha rua, pode afetar uma cidade, pode afetar um bairro, pode afetar um país. Então, a inteligência artificial pega imagens do Google Street View e ele aplica esse filtro, né? Então, aqui é a Avenida Paulista, em São Paulo. E no lado esquerdo tem a imagem de como seria se tivesse incêndio e como esse incêndio poderia afetar, né, a rua. E do lado direito tem essa questão do alagamento. E aí, esse aqui é a Praça de Cibeles, que é em Madrid. E também, à esquerda, a gente tem a imagem do Google Street View. E na direita, a gente tem com esse filtro aplicado de como se acontecer isso aqui, né? A gente olhando para isso. O que a gente pode fazer? O que o governo da Espanha pode fazer para caso isso aqui aconteça, sabe? E aí também trouxe um case de questão de acessibilidade que envolve essa questão do dia a dia, que eu achei bem interessante, que a Microsoft lançou esse kit adaptativo, que é para pessoas PCDs. Então, são vários adesivos e várias coisinhas, mas esses adesivos especificamente que está na tela, ele serve para as pessoas que são cegas colocarem o adesivo nos cabos, né? E do ladinho da entrada colocar o adesivo que se diz respeito ao que eles marcaram, né? Então, se ele bota esse adesivinho no carregador, depois ele só coloca o dedo em cima do computador e ele consegue saber o que é cada cabo. E aí também, dentro desse kit, tem esse tipo de adesivo que tu cola em cima do computador e pessoas que têm, né, deficiência nos braços, enfim, conseguem abrir o computador com mais facilidade. Inclusive, a Microsoft é uma empresa que eu achei bem interessante, que é uma coisa meio óbvia, tá? Mas eles convidaram várias pessoas que são, né, PCDs e que precisam de acessibilidade para fazer parte do time de desenvolvimento de produto, justamente para entender o que vocês precisam, né? Que é uma coisa que, tipo assim, as pessoas... Eu, como UX designer, tenho asco um pouco. É quando a gente quer tentar entender de uma forma, a gente não convida essas pessoas para entender o que o usuário precisa e o que essas pessoas estão precisando de fato. Então, a Microsoft fez isso e eu achei bem legal. E eles também têm um controle que é todo adaptado para pessoas PCDs também. É a única empresa que tem, né? Eles criaram um controle para Xbox, que é o console deles de videogame, justamente para essas pessoas também poderem jogar de uma forma mais fácil.
E isso aqui também eu achei bem interessante, porque até estava conversando com a minha cunhada uns dias atrás, e ela estava falando sobre o quanto às vezes algumas crianças, alguns pais acham que os seus filhos, eles não estão conseguindo aprender, que eles podem ter eles estão lentos demais para aprender, ou pode ter algum problema no desenvolvimento da criança, e isso às vezes é porque ou a criança precisa de óculos, só que os pais não conseguem identificar, porque a criança não sabe dizer que ela precisa de óculos, ou enfim, sabe, fica nesse limbo, assim, de tentando acertar e ver o que a criança tem, de por que talvez ela não consegue ler. E aí, um comitê de surdos e cegos da Guatemala fez uma parceria com a Fruit Loops, por causa que é o cereal matinal mais colorido do mundo, né? E eles criaram, então, dentro da caixa, eles tiraram a cor de todas os Fruit Loops e colocaram só de algumas cores, tá? Eles utilizaram o teste Ishihara, que é um teste que é é uma ferramenta usada para diagnóstico, que é bem comum utilizarem, e aí eles tornaram nesse jogo, sabe? Então a criança vai olhar a caixa atrás e ver, tem 4 cores diferentes para você encontrar. Então é uma forma de até os pais conseguirem ver se a criança consegue enxergar cores ou não, porque isso é uma coisa muito difícil às vezes, né? O daltonismo é uma coisa muito difícil de conseguir diagnosticar, então fazendo esse jogo, tipo, eles vão conseguir facilitar muito a vida dos pais e da sociedade como um todo. E aí, então, à esquerda fica o cereal com pessoas, com crianças que têm essa deficiência de cores, né? Esqueci a palavra. Daltonismo. E a direita seria como essas crianças que não têm daltonismo conseguem enxergar o cereal. Então, tipo, realmente se destaca muito as cores. E aí, então, eu trouxe isso aqui também de a gente precisar desconstruir as nossas certezas, porque existem muitas coisas que estão dentro da gente, que estão enraizadas, tá? E as culturas, as normas, os discursos, tudo isso está tudo dentro da gente. E é reforçado por geração, querendo ou não. Um pai, uma mãe acaba passando isso para o seu filho, enfim. Então, isso acaba até limitando, né, a nossa capacidade de imaginar outras possibilidades, né? E um exemplo que eu gosto, que eu pensei em falar aqui, é que a minha mãe, ela cresceu no interior do Rio Grande do Sul. E ela passou boa parte da infância dela, por exemplo, tomando banho em bacia, sabe? E o meu pai, por mais que ele seja mais velho que a minha mãe, né? Ele tomava banho em chuveiro quente porque ele viveu a vida toda dele no centro de Porto Alegre, né? Na capital e tal. Então, para ele, é uma certeza que banho é igual a chuveiro quente. Para minha mãe, é uma certeza que banho é igual a bacia com água quente, sabe? Dividir coisas com os primos, enfim. Então, eu trouxe esse exemplo que ele é muito pequenininho, mas para ver o quanto às vezes ele pode impactar muitas decisões e muitas coisas, sabe? Então, como é importante a gente até conseguir sentar e pensar o que para mim é uma certeza, né? Tipo, o que para mim é uma certeza? Então, essa forma da gente conseguir fazer esse exercício de como a gente pode desconstruir as coisas que para mim são certas. E aí eu trouxe também essa frase que eu achei incrível, que é cada momento do nosso presente é uma expressão do nosso legado. E eu trouxe essa foto da Greta, a Greta Thunberg, para quem não sabe, é uma ativista ambiental e ela tem 18 anos. E ela nasceu em 2003, eu acho isso bizarro. Mas em agosto de 2018, a Greta começou a conversar com os pais dela, né, naquele ano, e falava para eles, pais, vocês estão usando muito plástico, vocês não estão cuidando do meio ambiente, o que vocês estão fazendo para ajudar na sustentabilidade do mundo? E os pais dela ficaram, tá, Greta, ok, sabe, criança, enchendo o saco. E ela começou a ficar muito irritada com aquilo, porque ela começou a ver que esse movimento era muito comum, sabe? As pessoas não pensavam na sustentabilidade. E aí ela começou a protestar. Então, ela ia para a escola, aí ela, né, os pais dela deixavam na escola, ela ia para a frente do parlamento sueco e ficava lá o dia inteiro exigindo mais ações para diminuir o impacto da mudança climática, né, por parte dos políticos. E ela gerou um boom de movimentos. Naquele ano, 2018, início de 2019, foi um boom. Teve vários adolescentes em vários lugares do mundo todo protestando por causa disso. Então, cada momento mesmo do nosso agora, do que a gente está fazendo agora, é uma expressão do que a gente vai deixar para o futuro, né? E a disciplina, então, da antecipação é a capacidade da gente tomar consciência das suposições sobre o futuro.
E o ato de mudar a capacidade é um estado inconsciente, né? Da gente sair desse estado inconsciente para a gente começar a tornar consciente, né? E em alfabetização de futuros. Então, quando a gente imagina diferentes futuros, as pessoas podem se tornar cientes da capacidade de moldar e inventar novas suposições, né? Então, por exemplo, quando a gente busca terapia, a gente sabe que em alguns momentos, né, algumas situações, é porque a pessoa está incomodada com alguma coisa, é porque está acontecendo alguma coisa e ela precisa descobrir o que é, ela precisa se tornar consciente do que é aquela coisa que está incomodando ela. E às vezes, quando a gente entra para terapia, a gente está num estado inconsciente de algumas coisas e a gente começa a se tornar consciente, a gente começa, pô, mas vou fazer diferente, então, sabe? Se isso me incomoda dessa forma, vou tentar melhorar para justamente isso não impactar mais meu futuro, para eu não ficar trancada, para enfim. Então, é essa questão da alfabetização é literalmente isso. Então, a gente sai desse estado da capacidade inconsciente para se tornar consciente que existe futuro, que vai existir, né, pessoas vivendo, vai existir um outro amanhã, e a gente precisa hoje começar a pensar em como a gente pode melhorar isso cada vez mais. E é muito importante também entender que não vão acontecer futuros melhores e mais inclusivos até que a gente reconheça que o futuro para todos não pode ser imaginado por poucos. Então, eu trouxe essa palestra aqui porque eu achei muito importante falar que a gente fala no mundo de futurismo, né, futurologia, enfim, que existem futuros. Não existe, não é futurismo de tipo um futuro só, sabe? Não é um rolê só. É vários futuros. O futuro da minha cidade é diferente da cidade das minhas amigas, sabe? O futuro do meu bairro é diferente do bairro dos meus pais. O futuro do Brasil vai ser diferente, sabe? Então, a gente conseguir convidar, né? Pessoas que são privilegiadas, e isso sempre foi uma coisa que eu sempre fui muito consciente, tá? Eu sempre tive muito privilégio, e quando eu me dei conta que eu tenho esse privilégio, eu fiquei, cara, eu tenho esse poder nas minhas mãos. Como eu posso fazer para convidar outras pessoas, né, dar voz para as pessoas que não têm privilégio e que precisam de ajuda, ou que querem mudar o futuro junto comigo, só que não têm condições? Então, o quão importante é a gente conseguir convidar várias pessoas para pensarem sobre o futuro, porque ele não pode ser imaginado por poucos. E aí eu deixei essa frase, porque eu acho interessante essa reflexão, né, do que futuro a gente está construindo, que a gente está ajudando a construir hoje. E é isso. Eu deixei o QR Code para caso alguém queira ler, para baixar essa apresentação. Eu deixei aqui no final algumas referências das coisas que eu li para essa palestra, tá? Alguns assuntos interessantes. E também deixei indicações de conteúdo de pessoas incríveis, pessoas, empresas, enfim, que eu acho que seriam interessantes vocês seguirem para essa questão de futuro e estar ciente dessas questões. E é isso.